Shalom, é um prazer estar aqui para o terceiro vídeo da série A Santidade de Deus na Água, né? Ah, eu quero começar esse terceiro vídeo, né? Falando, falando mais um pouco, né? Ainda da emanação 61, tá? Para que você entenda, quando o Mar Vermelho foi aberto, né? Ah, da, do Passuk, da passagem da abertura do Mar Vermelho, tá? Surgiram 72 combinações de letras, tá? 72 emanações, tá? Eram 72 anjos agindo na abertura do Mar Vermelho. É, e somente aí as águas puderam ser abertas, né? Foi um momento decisivo para o povo judeu, tá? Sem a abertura do Mar Vermelho, a história judaica não seria a mesma, tá? Porque Israel viu todos as pragas no Egito, todos os grandes milagres de libertação e tal, mas chegou um ponto decisivo onde o mar precisava ser aberto, porque Israel não poderia voltar para trás, Israel não tinha como ir para os lados, né? Israel realmente naquele momento estava completamente acuado, né? Então, assim, e a santidade da água, ela entra diversas vezes na Torá, tá? Na abertura do Mar Vermelho também, tá? Tem que haver também a entrada do primeiro homem, né? Das pessoas entrando dentro da água. Para que a água pudesse abrir, as pessoas precisaram entrar literalmente dentro da água mesmo, para o mar poder se abrir, tá bom? Então, assim, na santidade da água e em tudo na Torá, tá bom? Porque o mundo ocidental, ele não compreendeu para que serve a Torá, tá bom? Ainda que o mundo ocidental seja basicamente cristão, 2 bilhões e 200 milhões de cristãos, e ainda que Cristo não tenha anulado nada na Torá, porque eu já li os evangelhos e eu vi o que está escrito lá, né? Ainda que ele não tenha anulado nada, o mundo ocidental passou que a Torá foi anulada e que agora ela não vale mais nada, tá? E o que é um engano, tá? Chega a ser enganoso, né? É, é, e, e Deus nunca faria algo, tá? Algo que ele pudesse, ou que ele que fosse anular depois, tá? Não tem sentido isso. Não tem sentido Deus fazer uma obra na humanidade para poder depois ir lá e anular, tá? Porque Deus não muda, essa é a causa de nós não sermos consumidos, porque ele não muda, tá bom? Se ele mudasse o tempo inteiro, nós seríamos consumidos por causa disso, né? Mas ele não muda, tá bom? Então, assim, o mundo ocidental não compreendeu a Torá, porque o mundo ocidental ele compreende o seguinte: quando você está sem dinheiro, você vai lá e pede a Deus dinheiro e Deus te dá dinheiro, tá? Você faz prece, Deus te dá dinheiro. Quando você está doente, você faz prece, Deus te cura. O mundo ocidental entende as coisas assim. É a mesma coisa como nós entendemos o seguinte: eu estou doente, eu vou na farmácia e compro um remédio. Se eu estou com dor de cabeça, eu tomo um remédio e essa dor de cabeça vai passar. Entendeu? Só que nós não queremos entender o seguinte: o que está causando essa dor de cabeça? Qual que é o problema, né? Qual que é o problema? O que está causando essa dor de cabeça? Por que eu estou tendo essa dor de cabeça frequentemente, né? Então, assim, por quê? Porque aquela pessoa que está lá na farmácia, ele vai simplesmente vender um remédio e pronto. Assim como
os oportunistas, eles vão simplesmente mandar que você faça preces, que você dirija suas preces a Deus, mas assim, eles realmente não vão na causa do problema, porque o bom médico, quando você chega nele e aí ele vai perguntar, olha, o que está acontecendo? Está acontecendo assim, assim, assim. Ele vai te dar o remédio, óbvio, né? Mas ele vai te dar também toda uma estrutura para que você não venha a ter mais aquele tipo de doença, tá certo? Então, assim, isto é a Torá. A Torá, ela é a estrutura para que o ser humano não fique doente, para que o ser humano não precise de ficar rogando a Deus toda hora. Olha, Deus, faça isso por mim. Olha, Deus, agora faça aquele outro por mim e tal. Colocando Deus como um escravo, como um empregadinho, né? Essa é a palavra que eu quero falar mesmo, né? Quando é o contrário, nós é que somos servos de Deus, nós é que, né, nascemos para poder cumprir ordens dele e não ele cumprir as nossas, entendeu? Então o mundo ocidental, ele inverteu os padrões de tudo. Ele coloca as pessoas para abandonar tudo que Deus ordenou, tá? E sem esse papo aí que a Torá ela é somente para judeu, pô, não, pô, ela é para quem quiser, tá bom? Porque uma mistura de povos sai junto com Israel e recebe também a Torá no monte, ou seja, quando saem do Egito, aqueles povos saem para receber também, aquela mistura sai para receber também. Então, assim, a Torá é para quem quer, tá? E a revelação da Torá, ela é máxima. Deus desce no Sinai e começa a governar o mundo a partir dali, né? Começa a governar a partir dali. Então, assim, o que é entendido é que Deus é quem dá ordens no mundo e não o ser humano. E o mundo ocidental colocou o ser humano para poder dar ordens em Deus, entendeu? Então as pessoas ficam assim, por exemplo, o cidadão ele pode trabalhar dia e noite, tá? Sem um descanso, tá? E quando ele pifa, quando a bateria dele pifa, né? Quando ele já não aguenta mais, aí ele cai em depressão, aí começa a vir as doenças e tudo, entendeu? Aí ele vai, o que ele faz? Ele vai lá e coloca Deus como escravo dele. Aí ele começa a pedir favores a Deus. Deus, faça isso para mim, faça aquele outro para mim, faça aquele outro para mim. Olha, eu tô com depressão, hein? Olha, não sei o que. Aí ele começa a colocar Deus como um escravo. Ele inverte a posição, né? E ao passo que se anteriormente ele tivesse ouvido o que Deus tivesse falado, falou, olha, você tem que tirar um dia para descansar, tá? O ser humano não pode trabalhar sem um descanso. Hoje, depois de milhares de anos e de leis trabalhistas e de experiência, o mundo chegou à conclusão que o ser humano ele tem que realmente ter o descanso, ele tem que realmente ter férias, ele tem que ter um dia para descansar, né? Ele tem que ter um período para um período de sono adequado, etc, etc. Por que a humanidade chegou a essa conclusão? Por causa dos males que existe quando uma pessoa vai trabalhando e não para, tá? Ele não para. E a Torá ordena parar. Existe um dia para poder parar. Então, assim, a Torá, ela é a ordem de Deus para o mundo físico, tá? Para que o mundo físico fique submetido à santidade de Deus, tá? Então, assim, é isso que acontece com a água. A água e tudo, tá? Tudo quando nós damos um abrahá para todas as coisas, elas ficam submetidas à santidade de Deus, tá? Então, assim, dar um abrahá, louvar o nome do Eterno em cima da água, em cima da comida, em cima da bebida de uma forma geral, é um mandamento, está na Torá. Tá? E a maioria dos males são causados por causa
por causa do descumprimento deste mandamento, né? E claro, cada mandamento que nós cumprimos na Torá, cada mandamento que o ser humano descumpre na Torá, aquilo vai gerar um problema grave para ele. Aquilo gera um problema grave. Por exemplo, se ele fica sem descansar um dia na semana, com certeza, na primeira semana ele não vai sentir nada, na segunda, um ano ele não vai sentir nada, mas com daí 5 anos, aí ele já começa a sentir. E quando vem o problema, ele vem para poder arrebentar o ser humano. Aí o que o ser humano faz? O que o ocidental faz? Ele vai lá e coloca Deus de escravo, ou seja, ele não seguiu nada, tá? Ele não cumpriu mandamento nenhum, aí ele inverte as posições, aí ele começa a colocar Deus de escravo. É por isso que o mundo ocidental não entendeu a Torá, não entendeu a estrutura da Torá. A estrutura da Torá é para que Deus ele governe a partir do Sinai, tá? E a estrutura ocidental é o homem que governa Deus, é o homem que diz para Deus que Deus deve curar doenças, que Deus deve curar a depressão dele e tal. Só que na Torá é Deus que dá os mandamentos para o homem, e a partir da hora que o homem executa esses mandamentos, tá? São esses mandamentos que trazem a santidade para o mundo físico e acabam com as doenças, acaba com todos os males que existem no mundo físico, tá bom? Então, assim, a ordem dentro da Torá, ela é o contrário, né? Então, o que aconteceu com esse mundo ocidental? Ele faz um Deus conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, né? E esse Deus aí, que é feito conforme a imagem e a semelhança do homem, ele é de acordo com as necessidades do homem. Por que no segundo vídeo eu disse que o mais difícil de quem ensina judaísmo e ensina Kabbalah, o mais difícil e o que nós não conseguimos combater são os charlatões, porque os charlatões são esses que estão invertendo a ordem das coisas. Então, assim, é difícil combater o charlatão, né? Por quê? Porque o charlatão, ele é tido como certo, tá? Ele é tido como certo. E em certos casos, quem ensina, ele tem que deixar o charlatão para lá e o enganado também. O enganado também tem que ficar para lá, porque em alguns casos, quando a gente começa a falar com os enganados, as pessoas, não, esse cidadão aí ele é chato, ele está pegando no nosso pé, não sei o que e tal. Então, assim, é melhor que a gente nem fale, né? Então, em alguns casos, porque às vezes as pessoas perguntam, mas por que os judeus ficam só no canto deles e não falam nada com ninguém e tal? Por quê? Porque as pessoas, elas não querem entender, elas fazem força para não entender. Então, assim, é melhor que você fique calado, né? Em alguns casos, né? Então, quando nós começamos a cumprir os mandamentos da Torá, quando nós começamos a praticar, né, a dar uma brahá, ou seja, dar uma bênção na fruta que nós comemos, dar uma bênção na alimentação que nós comemos, dar uma bênção na água que nós bebemos, que é o mais importante, o vital, né? Quando comes né, estiver farto, ou seja, louvarás o nome do Eterno teu Deus. A água, ela é o que mais que mais sacia o homem, né? O que deixa o homem mais saciado é a água, tá? Então, assim, deixar que a água não tenha uma bênção, não tenha uma brahá nela, é um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo, tá? E esse erro, ele acarreta maus físicos, maus financeiros. Às vezes a pessoa pergunta assim, mas por que minha vida financeira está dessa forma? É porque a cultura ocidental também, ela colocou o seguinte, ela colocou assim, eu não preciso dar uma bênção na água, não, porque eu tenho água, mas eu preciso
fazer prece por dinheiro porque eu não tenho dinheiro, tá? Esse é o pensamento que a pessoa inverte o que tudo que Deus colocou no Sinai, a pessoa vai lá e inverte, tá? Por quê? Porque o que é colocado no Sinai é para trazer santidade para o mundo físico. A partir da hora que o mundo físico tem santidade, somente a partir daí é que o homem vai poder ter dinheiro, tá? É que o homem vai poder estar saciado com as coisas, né? E não o contrário, não adianta você ficar fazendo prece para ter dinheiro, sabe? Fazer prece para ter dinheiro, isso é igual nada, tá? Eu não estou falando que você fazer prece é uma coisa ruim, não, tá? O que eu estou falando que é uma coisa ruim é inverter as posições, inverter a situação, entendeu? Na Torá, é, na Torá, a maioria dos mandamentos, eles são completamente físicos. Colocar tefilin, o mandamento do tzitzit, o período de nidar da mulher, o período de purificação da mulher, isso são mandamentos físicos, tá? Deus está colocando santidade no mundo físico. E não adianta você pode espernear, você pode falar, você pode chorar, você pode gritar, você pode fazer o que você quiser, né? Desde o momento que você não coloca santidade no mundo da forma como a Torá ordena, tá? Nada vai. Se você não vai obter resultado com nada, você pode obter resultado com uma prece. Você fez uma prece, aí Deus, pela infinita misericórdia dele, vai lá e te atendeu. Assim, eu vou atender aquele desobediente ali. Por quê? Porque ele já tá enchendo a minha paciência. Então eu vou lá e vou atender ele, entendeu? Mas esse não é o plano de Deus para governar a terra. O plano de Deus para governar a terra é quando ele desce no Sinai e dá mandamentos para o povo judeu e para a mistura de povos que saem junto com o povo judeu do Egito. Foi para isso que Deus desceu no Sinai. Foi para isso que Deus desceu no mundo, né? Desceu a sua santidade no mundo físico. Então, é por isso, daí que entra, né? Que entra toda a santidade que deve ser colocada na água, tá bom? E somente quando você toma uma água que tenha realmente santidade mesmo, é essa água que vai curar o seu corpo. Tá bom? Somente quando você come algo que tenha santidade, é isso que vai curar o seu corpo. É isso que vai fazer bem para o seu corpo. Tá bom? E não quando você já está doente, quando você já está com a doença detectada, entendeu? Aí você começa a pedir a Deus, tá? Então, assim, pode ser que esse seja o momento da gente inverter as coisas. Não, agora eu vou inverter. Agora eu vou colocar a santidade em tudo que vem para o meu corpo e essa santidade, essas centelhas de santidade, as 72 letras que abrem a água, para que o povo realmente saia da escravidão, aí elas podem fluir dentro do meu corpo, elas podem fluir dentro da minha mente, porque, como eu disse no primeiro vídeo, nós não temos controle sobre os nossos pensamentos, tá? A única coisa que controla os nossos pensamentos é a santidade de Deus. Se a santidade de Deus está no nosso corpo, se ela está na água, se ela está na fruta que comemos, se ela está no arroz e no feijão que comemos, tá? Somente aí nós teremos pensamentos o quê? Pensamentos santificados, tá? Tirando isso,
nós não vamos ter pensamentos santificados. Somente quando nós trazemos a santidade para o mundo físico. Isso não é Deus que faz, isso somos nós que fazemos. Por que somos nós que fazemos? Porque Deus, ele deu ordens. Ele ordenou coisas. E é Ele que manda, não somos nós que mandamos nele. Tá bom? Então a Torá tem 613 mandamentos. Por quê? É porque é Deus mandando. Ele é que quer mandar. Não somos nós que mandamos nele. Olha, Deus, agora cura o fulano de tal. Agora vai lá e cura aquela pessoa lá. Agora, tu entendeu? Isso é uma cultura rasteira. Isso é uma cultura pobre. Cultura rasteira, que vive só de apertos. Só quando o aperto aparece essa cultura rasteira. E tem gente ganhando dinheiro com essa cultura rasteira, né? Ganhando dinheiro, ganhando rios de dinheiro com essa cultura rasteira no mundo ocidental. Por quê? Porque é uma cultura que é pobre, né? Uma cultura que despreza o conhecimento e que despreza a ordem natural das coisas, despreza a ordem que é Deus é que governa. É Deus é quem dá as ordens. Não somos nós, não. Né? Nós somente obedecemos. Nós somente somos o quê? Servos. Nós somente sabemos obedecer. Né? Ou seja, temos que aprender a obedecer. Essa é a questão. Tá bom? Então, é isso que a gente faz, tá? Com cada emanação dessa aqui, ó, com cada 72, né, com cada uma dessas 72 emanações, elas existem para certas coisas em nossa vida, tá? E elas são trazidas ao mundo físico. Elas são completamente trazidas ao mundo físico. Assim, quando nós colocamos o tefilim, assim, quando nós guardamos o Shabat, alguma coisa é trazida para o mundo físico. Tá? Por que no Shabat nós colhemos uma porção dobrada? Né? O nosso alimento tem uma porção dobrada. Por quê? Porque a santidade do Shabat é dobrada, ou seja, isso somos nós que fazemos, somos nós que santificamos o Shabat para que ele tenha uma porção de santidade dobrada. Não é Deus que faz isso, entendeu? Deus não faz isso, tá? Deus não traz santidade para o mundo. Ele deixa para o homem, tá? A santidade existe, a santidade já está nele, tá? A santidade é ele, né? Mas é nós que trazemos isso para o mundo. Deus não se ocupa disso. Deus já fez o que tinha que ser feito, tá? Não existe nada que Deus não tenha feito. Por quê? Quando nós falamos que Deus ainda tem coisas para fazer, né? Nós estamos achando imperfeição em Deus. E isso é um grave engano, ou seja, já está tudo feito. Somos nós que temos que trazer a santidade para esse mundo, tá bom? Para o mundo físico, tá bom? Então esse é o nosso trabalho, né? Para isso que estamos aqui. Para isso que estamos aqui, tá bom? Porque filosofias, teorias na cabeça de pessoas que não obedecem a Deus, nós vemos noite e dia. Ideias, teorias surgindo da cabeça de pessoas e tal, mas isso não tem nada a ver com uma Torá. Isso não tem nada a ver com a santidade. Por quê? Porque a única coisa que infunde a santidade de Deus no mundo, para deixar o mundo exatamente como Deus queria que o mundo fosse, Deus exatamente quer que o mundo seja, né? É somente a Torá, tá bom? É somente a Torá que faz isso, tá? Essas são as ordenanças do rei, essas são as ordenanças do Eterno. Então é somente a Torá que faz isso, tá? Nada mais pode fazer isso. Por quê? Porque Deus já desceu e falou: olha, é assim que eu quero, é assim que eu gosto, façam assim. Se vocês querem ser meu povo, então façam dessa forma. Agora, se vocês não fizerem assim, não serão o meu povo, tá? Então, assim, há uma diferença muito grande
em obedecer a Torá, entendeu? E ficar e outra coisa é você ficar filosofando com Deus, falando, fazendo preces, pedindo para ele as coisas e tal, colocando Deus como um empregadinho e esse tipo de coisa, entendeu? Há uma diferença muito grande disso. Então o mundo ocidental, ele entendeu tudo errado. Ele inverteu tudo, tá bom? Então né, a santidade nas coisas é colocada por nós, tá bom? Vamos ver se eu né, eu vou fazer o quarto vídeo para mostrar como é feito isso, tá bom? Como é realmente feito isso na prática, tá? E claro que eu, né, como eu coloquei no segundo vídeo, é claro que é preciso que haja conhecimento para poder fazer isso, né? Quando você vai seguir a ordem de um rei, né? É preciso que você leia a ordenança dele, é preciso que você estude a lei dele para você seguir a ordem daquele rei, o que ele está te pedindo. É preciso estudo das leis, né? Um reino, ele é governado por um rei. Esse rei possui leis, tá? E as leis são elas que governam este reino. Então, assim, o mundo físico é governado por leis, e essas leis foram estabelecidas por Deus. Ainda que o mundo ocidental não entenda por que um judeu coloca duas caixinhas para poder fazer prece, uma na testa e outra no braço, ainda que o mundo ocidental não entenda para que é isso, mas foi o rei que ordenou. Né? Ainda que o mundo ocidental não entenda o que é parar um dia e não trabalhar nesse dia, tá? Ainda que o mundo ocidental não entenda o que é abençoar, louvar a Deus, né? Recitar uma brahá, uma prece por causa da comida, por causa da bebida, né? Por tudo que nós fazemos no mundo físico, tá? Mas foi isso que este rei ordenou. Tá bom? Ainda que o mundo ocidental não entenda isso, tá bom? Mas na verdade, essa é a pura verdade, né? Utilizando assim uma rebeldia punk, né? Uma rebeldia punk, nós não estamos nem aí para o mundo ocidental, tá bom? Nós não estamos nem aí. Eu, principalmente, não estou nem aí para o mundo ocidental, né? Eu quero realmente Torá. Eu quero realmente as leis que governam, que trazem a santidade para esse mundo, tá bom? E isso não é o mundo ocidental que me traz esse legado, né? O que me traz esse legado é a cultura dos, né? Toda a bagagem dos nossos antepassados e a Torá, tá bom? Desejo a todos um abraço, tá? Um shalom, né? Sejam todos muito abençoados, né? Sejam todos muito se sintam abraçados nesse momento, né? E é isso aí. Shalom. Aguardem o quarto vídeo. Okay. Obrigado.